Bem-vindo ao canal Sombra e Pesadelo. Se você, assim como eu, é fascinado pelo sobrenatural, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado pela presença. Agora, prepare-se para o relato. Eu nunca conheci meu tio-avô João. Nas reuniões de família, ele era um nome proibido. Um silêncio que pairava no ar sempre que alguém se aproximava demais do passado. Diziam apenas que ele se perdeu pelo sertão em algum ponto dos anos 70, numa viagem até Xique-Xique, na Bahia. Ninguém sabia os detalhes, e quem sabia não contava. Mas na tarde de uma segunda-feira chuvosa, enquanto eu organizava as caixas de livros antigos que minha mãe me deu após a morte do meu avô, encontrei o que parecia impossível: uma carta. Ela estava dentro de uma Bíblia surrada, entre as páginas amareladas de Eclesiastes. O envelope estava lacrado com cera vermelha e o nome do remetente escrito em letra firme e inclinada: João N. dos Santos, 1974. Senti um frio percorrer minha espinha. Não era apenas o nome, era a data. Aquela carta foi escrita no mesmo ano em que ele desapareceu. Meus dedos hesitaram, como se abrir aquele envelope pudesse quebrar algum pacto silencioso que minha família havia feito com o tempo. Mas abri. Se esta carta chegou até você, é porque o tempo decidiu que o ciclo precisa se fechar. Não confie em ninguém de Xique-Xique, nem mesmo em mim se me encontrar. Você tem o mesmo sangue. Isso basta. Era tudo. Sem assinatura, sem despedida. Apenas uma escrita firme, marcada por pequenas manchas de umidade e um cheiro que não sei explicar. Algo entre mofo e vela derretida. Fechei a carta e fiquei parado por minutos. Senti meu peito apertar como se tivesse respirado fundo e o ar se recusasse a sair. As perguntas começaram a se empilhar. Por que ela estava escondida ali? Quem a colocou naquela Bíblia? E por que agora? Passei os dias seguintes tentando esquecer, mas a carta não me deixava. Comecei a sonhar com um homem que me chamava pelo nome, parado à beira de um rio, vestindo roupas antigas. Em todos os sonhos, ele segurava um relógio de bolso parado às 17h43. Na madrugada de quinta-feira, acordei suando frio. Tive um sonho tão vívido que podia jurar que senti o cheiro da terra quente misturada com o vento seco do sertão. No sonho, alguém sussurrava: "Você precisa voltar." E foi aí que decidi. Comprei uma passagem de ônibus para Xique-Xique, Bahia. Nunca havia estado lá. A única imagem que eu tinha era um retrato antigo, onde meu avô e seu irmão estavam sentados em frente a uma casa de adobe, com as paredes descascadas e um lampião pendurado na varanda. Antes de sair, comentei com minha mãe sobre a carta. Ela empalideceu. Sentou-se lentamente e disse com a voz trêmula: "Se você for, não volte com perguntas. João era teimoso como você. Ele quis entender e foi engolido pelo que não se explica. Eu deveria ter escutado, mas a curiosidade é uma febre que não se cura com conselhos." Algo dentro de mim dizia que aquilo era mais do que uma coincidência. Era um chamado. Peguei o ônibus no terminal às 5 da manhã. A viagem seria longa, quase um dia inteiro, cortando estradas de terra, pequenas cidades e pedaços de mata seca. O motorista, um senhor com o sotaque arrastado do interior baiano, me perguntou com naturalidade: "Vai visitar parente em Xique-Xique?" "Mais ou menos", respondi. "Um parente do passado." Ele soltou um riso seco. "Lá tem muita coisa que ficou no passado mesmo." Durante o trajeto, a paisagem foi mudando. O verde foi dando lugar a tons amarelados. As árvores pareciam curvadas pelo vento e pela idade. As paradas foram ficando mais raras. Na última delas, um povoado chamado Retiro. Um velho subiu no ônibus com uma sacola de milho seco. Sentou ao meu lado, olhou para mim sem piscar por alguns segundos e disse: "Se for ver o que ficou para trás, cuidado para não ficar também." Não respondi.
Só virei o rosto para a janela e observei a paisagem se transformar em silêncio. Chegamos a Xique-Xique pouco antes do pôr do sol. A rodoviária era simples, com bancos de cimento e paredes cobertas por cartazes desbotados. O ar parecia mais seco ali. O calor era denso, mas o silêncio era ainda mais pesado. Enquanto descia do ônibus, percebi algo estranho. Todos os relógios estavam parados. O da entrada da rodoviária, o da banca de jornal fechada, até o do pequeno mercadinho do outro lado da rua, todos marcavam exatamente 17h43, o mesmo horário do relógio de bolso do homem nos meus sonhos. A coincidência me atingiu como um soco. Respirei fundo, segurei minha mochila e comecei a caminhar pelas ruas de terra batida em busca de uma pousada. Cada passo parecia ecoar mais do que o normal, como se a cidade não estivesse acostumada a visitantes. No caminho, perguntei a uma senhora que varria a calçada. Boa noite. A senhora sabe onde posso encontrar um lugar para dormir por aqui? Ela não respondeu de imediato. Continuou varrendo com movimentos lentos, depois ergueu os olhos e disse: se for só uma noite, tem a pensão da dona Marlene, mas não fique mais do que precisa. Apontou com o queixo para uma casa azul desbotada no fim da rua. Agradeci e segui. A sensação de ser observado me acompanhava desde que cheguei. Não era medo ainda, era algo mais sutil. Como se a cidade estivesse me reconhecendo, como se ela soubesse que eu voltei. Ao entrar na pensão, senti o cheiro de café requentado e madeira antiga. Uma senhora magra, de cabelo preso num coque, me atendeu com um sorriso forçado. Quarto de cima tá limpo, banheiro é compartilhado. Café da manhã sai às 6. Mas se acordar antes, melhor não sair do quarto. Tem uns morcegos grandes por aqui. Ela riu, mas não era piada. Subi com minha mochila e ao fechar a porta do quarto, respirei fundo. O ventilador de teto girava devagar. A janela dava vista para a igreja da cidade. Velha, silenciosa, escurecida pelo tempo. E então, no silêncio da noite que nascia, eu ouvi pela primeira vez um som abafado vindo do lado de fora, como um sino tocando, uma nota só, grave e lenta. Olhei no relógio da parede, marcava 17h43. Não dormi bem naquela primeira noite em Xique-Xique. Apesar do cansaço da viagem, o quarto parecia impregnado de uma presença imóvel, como se o próprio tempo tivesse se recusado a entrar ali. O ventilador girava, mas o ar não refrescava. A cada vez que meus olhos se fechavam, eu via o rosto do homem do sonho. O mesmo da carta, com o mesmo relógio parado e os mesmos olhos me pedindo para ouvir. Acordei antes do nascer do sol, suado e inquieto. O relógio da parede, ainda parado em 17h43, parecia zombar da minha tentativa de encontrar lógica naquele lugar. Levantei, vesti a mesma roupa do dia anterior e desci para ver se encontrava algo para comer ou alguém disposto a conversar. Dona Marlene já estava acordada, sentada na cozinha, com um rádio antigo sintonizado em um chiado sem fim. Bom dia, arrisquei. Ela me olhou por cima dos óculos. Tá cedo ainda? Aqui o povo só acorda depois das 7. Café só daqui a pouco. Assenti com um aceno de cabeça. Sentei num banco de madeira no alpendre da pensão e fiquei observando a rua. A cidade parecia ainda mais silenciosa pela manhã. Os sons normais de um lugar vivo, galos cantando, gente varrendo, caminhão passando, não existiam ali. O único ruído era o barulho lento das palhas de carnaúba balançando no vento seco. Levantei e fui caminhar. As ruas eram de terra batida e dispostas como se o tempo tivesse congelado a cidade nos anos 60. Placas enferrujadas, postes de madeira com fios pendendo, casas antigas de adobe com janelas cerradas. Uma delas me chamou a atenção. Tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima dentro de uma garrafa de vidro, colocada sobre uma prateleira com sal grosso ao redor. Um aviso silencioso, talvez, ou um pedido de proteção. Cheguei até o pequeno centro da cidade. Havia uma igrejinha de pedra no alto de um morro baixo, cercada por uma grade torta,
Era claramente o ponto mais antigo de Xique-Xique. Em frente à igreja, o mesmo sino que eu ouvira na noite anterior, ele estava coberto por ferrugem, mas ainda intacto. Toquei a grade e um arrepio gelado percorreu meu braço. Não mexa aí. A voz veio de trás. Virei e vi um homem de uns 70 anos, camisa aberta, chapéu de couro surrado e um cigarro torto entre os dedos. Bom dia. E tentei sorrir. Eu sou de fora. Vim investigar umas coisas da minha família. Meu tio-avô desapareceu aqui nos anos 70. João dos Santos. O senhor ouviu falar? Ele tragou devagar. Depois respondeu com a voz rouca. João, ouvi sim. Homem curioso demais. Mexeu onde não devia. Ninguém nunca mais viu. O senhor sabe o que aconteceu? Ele balançou a cabeça lentamente. Tem coisa que não se conta. E tem coisa que não se esquece. A gente só aprende a conviver. Xique-Xique não é lugar de resposta, moço. É lugar de aviso. Mas ele era da minha família. Deixou uma carta? Então não ignore. Ele apontou com o queixo para a igreja. Tudo começou ali. E foi lá que terminou. Se quer mesmo saber, vá de noite. Mas vá só. Antes que eu pudesse perguntar mais, ele se virou e foi embora. As palavras dele ficaram presas na minha mente. Tudo começou ali e foi lá que terminou. Voltei para a pensão pouco depois das 9. Dona Marlene já havia colocado o café na mesa. Cuscuz, café forte, manteiga em um pote de plástico. Comi em silêncio. Ela perguntou de repente, sem me olhar. Engasguei com o café. Como? Sonhou, não foi? Todo mundo sonha na primeira noite aqui. É o jeito da cidade dizer que reconhece quem chega. Fiquei quieto. Ela continuou. Bom, se for ficar mais de 3 noites, avise. A gente muda de quarto. Por quê? Ela levantou os olhos lentamente. Não, porque ninguém dorme bem aqui depois da 4ª noite. Passei o resto do dia caminhando. Evitava perguntar muito. Toda vez que eu mencionava o nome do meu tio-avô, as expressões se fechavam. Os rostos ficavam duros, os olhos fugiam dos meus. Fui até a biblioteca pública. Uma sala pequena com cheiro de mofo e estantes desorganizadas. Mas não encontrei nenhum registro. Era como se João nunca tivesse estado ali. Ao final da tarde, o sol caiu de forma abrupta, como se tivesse sido apagado. O céu se cobriu de nuvens pesadas, apesar do calor não ceder. Voltei à pensão e sentei novamente no alpendre. Estava prestes a subir para o quarto quando vi do outro lado da rua uma criança parada me olhando. Ela usava uma roupa muito antiga, como se tivesse saído de uma fotografia em preto e branco. Não sorria, não piscava. Pisquei eu. Quando abri os olhos, ela não estava mais lá. Subi com o coração acelerado. No quarto, fechei a janela e sentei na beira da cama. Tirei a carta do bolso e reli, tentando encontrar algo que tivesse deixado passar. Você tem o mesmo sangue, isso basta. Senti algo sob o colchão. Levantei, era uma tábua solta. Puxei com cuidado. Encontrei um caderno velho, com capa de couro gasta e cheiro de guardado. Estava trancado com um pedaço de fita vermelha. O primeiro nome escrito lá dentro, João N. dos Santos, e abaixo dele, datado de setembro de 1974. A cidade não esquece, e o tempo aqui é só uma mentira bem contada. Eu deveria ter devolvido aquele caderno, enterrado de volta sob o colchão, fingido que nada aconteceu. Mas algo em mim, talvez o sangue que ele mencionava na carta, não me permitia largar aquilo. Como se, ao tocar as palavras escritas ali, eu me tornasse cúmplice de uma história antiga demais para ser contada em voz alta. As primeiras páginas estavam desbotadas, como se o tempo tivesse tentado apagar o que foi escrito, mas ainda dava para ler. Os registros começavam em julho de 1974, quando João aparentemente chegou a Xique-Xique pela primeira vez. Ele falava da cidade como se ela tivesse 2 faces, uma visível, viva e normal, e outra invisível, silenciosa, feita de sussurros, aparições e repetições.
Eles falam sobre uma quinta noite, algo que só acontece com os que não são daqui. Um ciclo, um chamado. O sino toca, mesmo sem corda, e a capela canta. Fechei o caderno com o coração pesado. A cidade parecia manter um pacto com o passado. Um pacto feito de silêncio e de tempo preso em círculos. Naquela noite, deitei cedo, mas não consegui dormir. Por volta de 1 da manhã, acordei com um som distante. Era música, mas não era música moderna. Parecia um coral antigo, cantando em latim ou algo parecido. Uma melodia lenta, cheia de ecos e lamentos. O som vinha do lado de fora, se arrastando pelas ruas como uma névoa sonora. Levantei da cama, descalço. Fui até a janela e empurrei as venezianas. A cidade estava imóvel. A luz da lua era a única coisa viva. Lá embaixo, a capela no alto do morro estava iluminada, mas eu sabia que ela estava trancada com correntes. Vi com meus próprios olhos de manhã, e mesmo assim ela cantava. Vesti uma camisa, peguei o caderno e desci devagar, tentando não fazer barulho. A casa estava escura. Dona Marlene não aparecia em lugar nenhum. A porta da frente estava entreaberta. Saí. A rua estava fria e úmida, como se uma garoa invisível caísse do céu seco do sertão. As casas pareciam mais velhas, os postes mais tortos, e eu juro que a calçada onde a senhora varria de manhã agora estava rachada e coberta de mato. Fui subindo em direção à capela. Cada passo fazia o canto parecer mais próximo, mas o som nunca mudava de intensidade. Era como se estivesse preso no ar. Quando cheguei perto da grade enferrujada, vi que o portão estava destrancado. Empurrei devagar, rangia como se ninguém o tivesse tocado em décadas. A porta da capela estava entreaberta. O canto cessou. Meu corpo inteiro implorava para voltar. Mas eu entrei. O interior da capela era pequeno, feito de pedra, com bancos de madeira gastos e uma imagem de um santo sem rosto sobre o altar. As janelas estavam cobertas com panos escuros, mas um feixe de luz atravessava o teto rachado, iluminando o chão coberto por folhas secas. E então eu vi. No último banco havia algo, um livro, igual ao que eu encontrei no quarto. Abri. Era um diário, a caligrafia igual à do meu tio-avô. A cidade me observa. À noite ouço meu nome vindo da direção do rio. Eu não sei mais há quantos dias estou aqui. Folheei mais uma página. Conheci um homem chamado Elias. Ele falou do ritual, do ciclo de 5 noites. Disse que o tempo aqui não é como fora. Disse que depois da quinta noite, ou você vai embora ou você fica para sempre. Um rangido me fez virar. A porta havia se fechado. Corri até ela e empurrei com força. Abriu-se sem resistência. Lá fora o mundo estava igual, mas também não estava. As ruas estavam mais escuras, os postes apagados, nenhum som, nenhuma brisa, apenas o silêncio. Desci apressado de volta à pensão, mas ao chegar na porta, algo me fez parar. A fachada estava diferente. As cores estavam mais vivas, como se recém-pintadas. A placa com o nome Pensão Marlene tinha sido substituída por Hospedaria Dois Irmãos. Entrei. A sala não era a mesma. Os móveis antigos haviam sido trocados por versões mais rústicas. Um rádio tocava um forró dos anos 70. E no balcão, um homem. Não Dona Marlene. Um homem com costeletas e camisa de manga dobrada. Pois não, senhor. Travei. Eu estou hospedado aqui. Quarto de cima, segunda porta à esquerda. Ele franziu a testa. A hospedaria está fechada há mais de 30 anos, moço. Meu coração disparou. Não. Eu cheguei ontem, falei com Dona Marlene. Ele sorriu de canto, como se eu estivesse contando uma piada ruim. Dona Marlene morreu em 1981. Era minha tia. Saí correndo. As ruas estavam mais vivas agora. Algumas pessoas caminhavam, usando roupas antigas, falando em vozes abafadas. Era como se eu tivesse atravessado uma película do tempo, como se estivesse sonhando um sonho que já havia sido sonhado. Corri até a praça principal. A estátua do fundador da cidade não estava mais lá. No lugar, um cruzeiro de madeira com uma placa.
Aqui repousam os 5 que desafiaram o tempo. Voltei para a pensão, ou o que quer que aquilo fosse. Subi correndo, o quarto estava trancado. Forcei a porta, abri, era o mesmo quarto, meu quarto. Acordei no chão, com o caderno aberto sobre o peito. O relógio da parede ainda marcava 17h43. Na página marcada, uma anotação nova, escrita com minha letra. Hoje ouvi meu nome dentro da capela. A cidade quer me mostrar o que João viu e quer que eu escreva também. Passei o dia inteiro tentando entender se o que vivi foi sonho, delírio ou algo mais profundo, mais real do que a própria vigília. O caderno seguia ali, intacto, com a página que parecia ter sido escrita por mim, a mesma letra, o mesmo traço, mas eu não me lembrava de tê-la escrito. Desci à cozinha da pensão. Dona Marlene estava lá como se nada tivesse acontecido. Café no fogareiro, rádio no chiado, a mesma indiferença serena de sempre. Quis perguntar sobre a noite anterior, sobre a hospedaria Dois Irmãos, sobre a morte dela em 1981, mas a boca não se abria. Meu corpo, talvez por medo de parecer louco, escolheu o silêncio. Dormiu melhor hoje? Ela perguntou, virando o café. Neguei com a cabeça. Você ainda está na segunda noite, murmurou, como se aquilo fosse uma explicação suficiente. Saí para caminhar, determinado a encontrar alguém que pudesse me dizer o que estava acontecendo. No centro da cidade, perguntei a uma senhora sobre Elias, o nome que aparecia no diário do meu tio-avô. Ela baixou os olhos, apertou o terço nas mãos e respondeu: tem um Elias sim, mas é doido. Mora lá nos fundos do cemitério velho, perto do rio. Não hesitei. Peguei a direção indicada e segui por uma trilha de barro, ressecado, ladeada por mandacaros e arbustos secos. O sol era impiedoso, mas o vento frio que soprava do rio me causava calafrios. Algo naquela trilha parecia errado, como se eu estivesse sendo observado por olhos que o tempo esqueceu de fechar. Cheguei ao cemitério. Um portão torto, coberto por cipós, balançava ao vento. Cruzei a entrada com o cuidado de quem pisa sobre o passado. Os túmulos eram antigos, a maioria de cruzes de madeira sem nome. Havia restos de velas derretidas, flores secas e, no canto mais afastado, uma cabana feita de barro e madeira. Bati na porta, nada. Bati de novo. Quem procura os mortos acaba enterrado com eles, disse uma voz de dentro. Eu só quero respostas. Sobre João e sobre o que está acontecendo comigo. A porta se abriu. Um homem magro, enrugado como pergaminho antigo, me olhou com desconfiança. Tinha olhos de quem já viu mais do que devia e sobreviveu por pouco. Me deixou entrar sem mais palavras. A casa era escura, com santos cobertos por panos, ervas penduradas no teto e um cheiro forte de terra molhada e fumaça. Elias sentou-se num banquinho e acendeu um cachimbo. O nome dele era João, não era? Assenti. Ele veio procurar a verdade. Como você achou que podia carregar o peso do que os antigos enterraram. Mas aqui, filho, a verdade cobra caro. Mostrei o caderno. Ele escreveu sobre um ritual, uma quinta noite. Um ciclo. O senhor participou? Ele me olhou fundo. Depois de um silêncio pesado, falou: nós éramos 5 homens da vila, cada um com medo de algo, da seca, da morte, do esquecimento. Encontramos um livro antigo, deixado por um padre que enlouqueceu. Diziam que era possível fazer um pacto com o tempo, parar o esquecimento, evitar que Xique-Xique virasse pó. Mas toda promessa tem um preço. E qual foi o preço? O tempo parou, mas levou João com ele. Ele apontou para um círculo feito de ossos e sal no chão da cabana. O pacto exigia sacrifício. Um de nós tinha que ficar, ser o guardião do tempo da cidade. João foi escolhido ou se ofereceu, nunca soube ao certo. Desde então, todo forasteiro que chega ativa o ciclo. 5 noites. Se não for embora até o final, o tempo leva também. Engoli seco. E porque você tem o mesmo sangue. A cidade reconhece, ela lembra. Levantei sem conseguir conter o tremor nas pernas.
Como eu quebro isso? Mendes, não quebra? Não tem como. A única saída é sair antes da quinta noite. Ou aceitar seu lugar, como ele fez. Sair da cabana como quem carrega um peso nos ombros que não lhe pertence. O vento havia parado. O céu começava a mudar de cor, um tom opaco e turvo, como se o próprio sol estivesse cansado de nascer ali. Voltei à cidade pela mesma trilha. O relógio da antiga estação continuava parado em 17h43. Meus passos ecoavam como se eu fosse o único vivo em quilômetros. Quando cheguei à pensão, Marlene me esperava na varanda com um pano nas mãos. Encontrou o velho Elias? Assenti. Ela suspirou. Então já sabe. Agora só restam 2 noites. Subi para o quarto. Fechei a porta e tranquei a janela. Sentei no chão, abri o caderno e virei as páginas. No fim do diário, algo havia sido acrescentado. Era uma fotografia antiga, em preto e branco. 5 homens em frente à capela. Um deles, sorrindo, era João. Os outros, um deles era Elias. Os demais tinham os rostos riscados com carvão. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. O tempo não leva quem se entrega, leva quem resiste. E logo abaixo escrito com outra caligrafia. A minha caligrafia. A cidade não quer me deixar partir e eu já não sei se quero sair. A 4ª noite em Xique-Xique não terminou como as outras. Ela simplesmente dobrou sobre si mesma. Depois de reler pela 100ª vez o diário do meu tio-avô, tentei dormir. Mas assim que meus olhos fecharam, fui tragado por um sonho que não parecia sonho. Era mais um deslocamento, uma travessia. Eu estava novamente na capela, só que desta vez havia gente ali dentro. Homens e mulheres ajoelhados, todos com roupas de época, cantando baixo uma melodia que parecia vir das entranhas da terra. No altar, João estava de pé. Mas não era o jovem da fotografia. Era o João de agora. Velho, com o rosto enrugado, olhos fundos e pele que parecia ter secado ao sol por décadas. Ele me olhou fixo e disse, sem mover os lábios: "Você veio fechar o ciclo." Acordei com o grito entalado na garganta. O relógio da parede ainda marcava 17h43. O quarto estava sufocante. Fui até a janela. E só então percebi: o céu estava errado. Era um tom alaranjado escuro, sem sol, sem nuvem, sem movimento. Nenhum som vinha de fora, nem insetos, nem vento, nem os passos da cidade. A sensação era de que tudo havia sido suspenso. Desci devagar. Dona Marlene não estava na cozinha, nem em lugar algum da casa. A porta da frente estava aberta, mas não havia luz do lado de fora. Apenas uma penumbra estática, como se a noite tivesse descido sobre Xique-Xique e esquecido de ir embora. Caminhei pelas ruas e vi as casas fechadas com tábuas cruzadas por dentro. Algumas tinham inscrições nas portas feitas com giz branco, símbolos que eu não reconhecia. No fim da rua, a igrejinha no morro estava acesa de novo, a mesma luz amarela que pulsava como uma vela prestes a apagar. Dei um passo. Depois outro. O chão parecia mais denso, mais pesado. Meus pés afundavam levemente na terra, como se caminhasse sobre cinzas. Quando cheguei à base do morro, percebi algo estranho, as mesmas pegadas. As mesmas que vi na primeira noite, levando até a porta da capela. Só que agora havia um segundo par de marcas, indo na mesma direção. As minhas. Subi os degraus. A porta estava aberta. O som de sussurros me envolveu como uma brisa quente. Entrei. O espaço estava diferente, maior, mais escuro, com velas flutuando no ar como se estivessem presas em algo invisível. Não havia bancos, não havia santos, só o altar e uma cadeira ao lado dele. Sobre a cadeira, uma figura sentada, João, ou algo que parecia com ele. "Eu te avisei", disse ele. A voz soava abafada, como se falasse debaixo d'água. "Por que eu?" perguntei. "Por que agora?" "Porque o tempo precisa continuar. E só continua com sacrifício. A cidade não morre porque alguém vive por ela. Isso é loucura. Eu não sou parte disso.
Ele se levantou lentamente. Os ossos estalaram como madeira seca. É sim, é sangue. E o sangue reconhece. Seu avô fugiu. Você veio no lugar dele. A cidade esperou por você. Comecei a recuar. Eu vou embora. Agora. João balançou a cabeça. Não vai. Não depois da quinta noite. Naquele instante, tudo ao redor se apagou. Me vi na rua novamente, como se tivesse sido expulso da capela. Mas algo havia mudado. O cenário era igual, mas repetido. Os mesmos galhos quebrados, a mesma nuvem no céu, o mesmo gato preto atravessando a esquina. Tudo igual ao que vi no segundo dia. Olhei ao redor e percebi, eu estava vivendo tudo de novo. As mesmas pessoas, dizendo as mesmas coisas. A senhora com o terço, o velho na praça. Tudo reencenado com precisão assustadora. Corri de volta à pensão. Dentro do quarto, o espelho estava coberto por um lençol. Puxei, nada. Nenhum reflexo. O espelho mostrava o quarto vazio. Sem mim, comecei a gritar. O caderno no chão se abriu sozinho, como se algo o folheasse. Parou numa página em branco. E palavras começaram a surgir ali, uma a uma. Você está agora na quinta noite. A última vez que poderá sair, se o sol nascer e você ainda estiver aqui. A cidade te pertence. Senti um calor subir pela espinha. Me aproximei da janela. A cidade estava imóvel, mas não vazia. Sombras caminhavam pelas ruas. Não tinham rosto, só a silhueta. E todas se viraram ao mesmo tempo, como se sentissem minha presença. Uma delas acenou. Fechei as cortinas. Respirei fundo. Peguei minha mochila, o caderno e a chave da moto que aluguei no dia anterior, esquecida sob a cama. Desci as escadas. A porta da frente agora tinha 3 correntes. Forçadas com um empurrão, elas cederam com um estrondo. Corri pelas ruas desertas, sentindo que a cidade tentava me puxar de volta com cada passo. O vento soprava em círculos. A temperatura mudava a cada quarteirão. Cheguei à saída da cidade. O portão de entrada estava lá, mas virado para dentro, como se Chique não quisesse que ninguém saísse. A moto estava onde deixei, girei a chave. Nada, girei de novo. Nada, e então ouvi o som. O sino, aquele sino maldito soando alto, desesperado, como um aviso final. Um som que atravessava o tempo, o corpo e a razão. E com ele, o sol nascendo. Mas não o sol normal. Era um brilho alaranjado doentio, como uma ferida no céu. O tempo estava se abrindo para me engolir, e naquele instante eu soube. Eu não tinha saído, a cidade havia me aceitado. A quinta noite passou, ou talvez não tenha passado. A verdade é que desde o momento em que o sino soou e o sol tingiu o céu com aquele tom doentio, o tempo deixou de se comportar como algo mensurável. O relógio da entrada da cidade ainda marcava 17h43. A sombra das árvores não se movia e meu corpo sentia frio, mesmo sob o calor seco do sertão. Caminhei pelas ruas como se estivesse sob transe. A cidade estava viva, mas não do modo que deveria. Havia gente, vultos de gente, andando em silêncio, entrando e saindo das casas, mexendo panelas que não faziam barulho, alimentando animais que não se mexiam. E quando eu os encarava, eles paravam, todos, e me olhavam. Voltei à pensão. A porta estava escancarada, o interior completamente diferente. As paredes descascadas, o teto parcialmente caído, teias de aranha em todos os cantos. Subi as escadas de madeira podre que rangeram sob meus pés. O quarto estava vazio. Nenhum dos meus pertences, nenhum sinal de que eu algum dia estivera ali. Apenas o caderno aberto, na cama, com uma nova anotação. Você pertence agora ao tempo imóvel. E o tempo imóvel pertence a você. Meus olhos ardiam, a cabeça latejava. Eu não sabia se estava vivendo ou apenas me desfazendo em memória. As ruas de Xique pareciam dobrar sobre si mesmas. Cada esquina levava de volta a anterior. Cada rua terminava onde começava. Era como andar dentro de um espelho partido. Sentei na beira da cama e chorei. Um choro seco, cansado, de alguém que já não pede ajuda,
Eu não queria mais entender. Só queria sair, mas já era tarde. E Elias havia avisado. Se não fosse embora até a quinta noite, o tempo me engoliria. E engoliu ao anoitecer. Se é que aquilo era noite, ouvi uma batida na porta da pensão. Baixa, precisa. Abri, lá estava ele. João, pele curtida, barba longa, olhos fundos, a figura que vi nos sonhos, mas agora real. Ele me encarou por alguns segundos e disse: "Está na hora." Hora de quê? De saber e de aceitar. Me fez sinal para segui-lo. Caminhamos lado a lado pelas ruas desertas. Nenhuma palavra trocada. Ao passarmos pelos vultos que circulavam pela cidade, eles paravam e se curvavam, como se reconhecessem João. E também, a mim, chegamos à capela. A mesma, mas agora mais viva, as paredes limpas, as janelas abertas, o altar reluzente, como se recém-consagrado. Entramos. O interior brilhava com velas suspensas no ar. No centro do altar, um círculo de pedra e sal desenhado no chão. Dentro dele, um banco e sobre o banco, uma corrente. João parou diante do círculo. Isso foi o que sobrou do nosso erro. Tentamos parar o esquecimento, preservar o tempo. Mas em vez disso, o transformamos em prisão. Eu fiquei por 50 anos, guardando, observando, mantendo tudo parado para que o resto do mundo não percebesse. E agora? Eu perguntei, a garganta seca. Ele olhou para mim com ternura e culpa. Agora é sua vez. A cidade escolheu. E ela só para de chamar quando alguém assume o posto. Alguém com o mesmo sangue, com a mesma dívida. Eu não aceitei isso, mas respondeu ao chamado. Veio, ficou, não fugiu. Isso é aceitação suficiente para a cidade. Me aproximei do círculo. Senti o ar pesar, a dor nas articulações aumentou. O chão parecia puxar meus pés para dentro da terra. João deu um passo para trás e apontou para a cadeira. Quando você se sentar, tudo será passado. Você escreverá. Você sonhará. Você enviará as cartas, como eu enviei a sua. Meu coração disparou. Foi você quem mandou a carta? Não diretamente. Eu escrevi, mas foi a cidade quem entregou. Ela sabe a hora. Ela reconhece a hora. Sentei no chão. As pernas não aguentavam mais. As lágrimas desciam sem esforço agora. Não eram de medo, eram de derrota. E se eu me recusar? Ele sorriu com tristeza. Vai vagar pelas ruas como os outros, como os que vieram antes e tentaram fugir. Vai desaparecer da memória do mundo. Vai viver sem tempo, sem história. Olhei ao redor. As paredes da capela estavam cobertas por retratos antigos, homens e mulheres, todos com o mesmo olhar vago, como se tivessem parado de sonhar. E você, o que vai fazer? Sumir, ele respondeu. Meu tempo termina quando você assumir. E eu, enfim, descanso. A cidade parecia conter a respiração. Até o vento cessou. Tudo esperava minha escolha. Fiquei de pé, me aproximei do banco. O círculo de sal queimava levemente sob meus pés. Sentei. As correntes se moveram sozinhas. Enroscaram meus pulsos. Me prenderam ali. João sorriu pela última vez. Obrigado por libertar meu nome. Então, ele desapareceu. Não como num filme. Não como mágica. Ele foi se apagando, como uma imagem antiga sob o sol. Até restar apenas o banco vazio, onde ele esteve por 50 anos. E eu fiquei preso, silencioso, sentindo a cidade entrar dentro de mim, sentindo o tempo me obedecer. E em algum lugar, numa cidade distante, uma Bíblia velha se abriu sozinha, e dentro dela, uma carta caiu com meu nome no rodapé. Já não sei há quanto tempo estou aqui, ou melhor, sei, mas não como vocês sabem. Para mim, o tempo não corre. Ele gira em círculos, feito urubu sobre carniça quente. As manhãs chegam, mas não amanhecem. As noites pesam, mas não terminam. Eu sei quando é dia porque a luz fica opaca. E sei quando é noite porque o silêncio grita mais alto. A cidade está quieta hoje. Quietude de quem já não espera visita. Quietude de coisa que já se acostumou a morrer aos poucos. Desde que João sumiu, ou foi apagado, tudo passou a fazer sentido.
ou o pouco de sentido que esse lugar permite, não é um castigo, veja bem, nem uma penitência. É um papel, uma função. Alguém precisa manter o tempo parado. Alguém precisa escrever. E agora, esse alguém sou eu, tenho escrito bastante. Cartas, registros, observações, às vezes com minha letra, às vezes com outra. Como se fosse possuído por memórias que não são minhas. O caderno parece se escrever sozinho quando adormeço. Já encontrei páginas com relatos que jamais vivi, mas que carregam meu nome. É assim que a cidade preserva a si mesma, através das palavras de quem fica. As vozes ainda me visitam, principalmente na madrugada. Sussurram nomes, datas, histórias incompletas. Uma mulher que se perdeu no cais e nunca mais foi vista. Um homem que tentou atear fogo à capela, mas as chamas o consumiram primeiro. Uma criança que falava com a parede, e a parede respondia: todos eles estão aqui, em algum nível, presos entre um instante e outro. Xique-Xique não é só uma cidade esquecida no mapa. É um bolsão de tempo, uma bolha onde o mundo real não penetra, onde o passado se recusa a ser passado, onde tudo o que é velho ainda respira, mesmo que com dificuldade. E quando alguém novo chega, a cidade observa, espera, testa. Ela envia sinais, pequenos sinais, o relógio que nunca anda, o sino que toca sozinho, as sombras que repetem os mesmos gestos. Se a pessoa ignora, ela vai embora. Se insiste, ela entra no ciclo. Foi o que aconteceu comigo. E se você está lendo isso, talvez aconteça com você também. Eu sei que parece loucura, que essas palavras soam como delírio de um homem solitário demais, longe demais de casa. Mas se duvida, venha. Fique uma noite, ou duas, ou até a quinta, se tiver coragem. O banco ainda está aqui na capela, as correntes também. Mas agora estão ao meu lado esperando o próximo. Eu não saio mais. Mas também não durmo, não sonho, não espero. Apenas vigio. Às vezes, ainda vou até a praça. Sento no banco em frente ao cruzeiro, onde estão os nomes riscados. Vejo as folhas rodarem na poeira. Vejo o tempo passar, sem passar. Os vultos que circulam por ali já me reconhecem. Alguns me acenam, outros apenas repetem seus gestos eternamente. Elias já se foi. Sumiu numa manhã em que o sol nasceu forte demais. Talvez tenha se libertado, ou talvez tenha sido tragado por outra parte da cidade. Nunca saberei. Dona Marlene também não aparece mais. A pensão agora está fechada, coberta de mato. Mas de vez em quando, à noite, vejo uma luz acesa no segundo andar. O quarto onde fiquei, a janela entreaberta. O som leve de uma página virando. Sim, alguém já chegou. Ou está para chegar. A cidade sente. Ela antecipa e então eu escrevo. Hoje mesmo, terminei mais uma carta. Guardei dentro de uma Bíblia antiga, junto a uma fotografia que não envelhece. Amanhã ela será enviada. Talvez por correio, talvez entregue à mão por alguém que já não sabe de onde vem. Quando for lida, a semente será plantada. É sempre assim. João me avisou, e agora eu aviso o próximo. O tempo aqui não esquece. Ele só finge, e cada pessoa que tenta fugir carrega um pouco do povoado consigo. Às vezes em sonhos, às vezes num reflexo que não responde, às vezes em silêncios que ninguém consegue explicar. Eu me tornei parte disso. Não há dor, não mais. A dor foi ficando para trás, como tudo que um dia teve peso. Agora só resta a rotina, os sussurros, o som das correntes mesmo quando ninguém as toca, e o relógio. Sempre ele, 17h43. Eu ainda olho para ele todo dia, como se em algum momento ele pudesse se mover, como se houvesse uma chance, por menor que fosse, de que o tempo resolvesse seguir em frente. Mas ele não segue. E eu também não. Então, se um dia você estiver limpando os pertences de um parente velho e encontrar uma carta sem remetente, com papel amarelado e cheiro de vela, pense 2 vezes antes de ler. E se ler, não venha. Mas se vier, saiba que estarei aqui, esperando, e que ninguém volta de Xique-Xique.